A Suprema Corte decidiu que é constitucional a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, na tarifa básica de telefonia. O plenário entendeu que a estrutura contratada para a instalação de uma linha fixa, mesmo que o consumidor não faça ou receba ligações, é um serviço de comunicação e deve ser tributado. A decisão vale para todo o país. O estado do Rio Grande do Sul questionou uma decisão que beneficiava as prestadoras de serviços de telefonia. Essa decisão determinava que os serviços prestados, quando o consumidor contrata um pacote básico, configuram atividade meio, portanto, não tributável de acordo com a lei do ICMS. O procurador do estado disse em plenário que, por causa dessa interpretação, o Rio Grande do Sul deixa de arrecadar quase R$1,5 bilhão em imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os advogados da companhia alegaram que o Estado já aumentou a tributação e que a assinatura básica de telefonia não seria a atividade fim contratada pelo consumidor. Portanto, não deveria sofrer a incidência do ICMS. Hoje, quem contrata uma assinatura básica de telefonia tem direito de utilizar até 200 minutos por mês em ligações locais para telefones fixos, no caso de assinantes residenciais, e 150 minutos para usuários empresariais. O relator, ministro Teori Zavascki, defendeu que é válida a cobrança do ICMS na tarifa de assinatura básica de telefonia. Para o ministro, a infraestrutura que é colocada à disposição do consumidor para que ele fique acessível, mesmo que não use os minutos de ligação contratados, é serviço de comunicação e deve ser tributado. É inegável que tudo isso produz um custo às prestadoras. Custo que não é suportado apenas quando o usuário origina chamadas locais, cobrados na conta do telefone local por intermédio do sistema de pulsos. Necessário se faz também cobrir os consideráveis custos de manutenção da rede. Rede essa que lhe proporciona a facilidade de estar acessível, de receber chamadas telefônicas de qualquer parte. Este é o benefício que se extrai de ser usuário de serviço de telefonia local, mesmo que não se tenha originado uma chamada local sequer. O ministro Luiz Fux discordou. Para ele, se o consumidor não usa a linha telefônica, o serviço não pode ser considerado de comunicação e, portanto, não deve ser tributado. Deve ser tributado pelo ICMS são justamente os serviços de comunicação e não os serviços para a comunicação, como é o caso da assinatura, que permite apenas a disponibilização e a possibilidade de acesso aos serviços de comunicação pelo usuário sem que com ele se confunda. Mesma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas por maioria de votos, os ministros seguiram o relator e decidiram pela incidência do ICMS na assinatura básica. A decisão vai valer para outros processos que tramitam em todo o país. A tese a ser firmada, com os efeitos da repercussão, seria de que, aspas, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário. Bom, e para comentar a sessão de ontem, no plenário, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, uma sessão só essa semana, tivemos um feriado, né? Só a sessão de ontem no plenário, mas um julgamento finalizado aí com repercussão geral reconhecida, né? Exatamente. Essa decisão acaba valendo para todos os processos que aguardavam esse posicionamento do Supremo em relação à telefonia fixa. Aqui no caso, achei bastante interessante um trecho do voto do ministro Teori Zavascki, relator, e que acabou formando a maioria para entender que há sim a incidência do ICMS nessa assinatura básica. Ele disse que há uma verdadeira contradição no discurso das empresas de telefonia, porque elas alegam que a cobrança dessa assinatura básica é em razão dos serviços prestados, mas quando o assunto é pagamento ou recolhimento de ICMS, elas tentam imprimir uma qualidade de não serviço. Então, o ministro Teori Zavascki, lá para as tantas do seu voto, ele diz: isso é uma contradição insuperável. É serviço, ainda que esse serviço seja colocado à disposição como condição para se manter a comunicação. E sendo serviço, deve ser tributado pelo ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços e Comunicação. Nesse sentido, não entendeu nem o ministro Luiz Fux, como a gente viu, e nem o ministro Ricardo Lewandowski, que ficaram vencidos. Mas acabou se firmando a tese que, mesmo não havendo o consumo daquela franquia ou a efetivação dessas ligações, a assinatura básica é devida e sobre ela incide o ICMS. Karina, mas na sessão de ontem também teve um outro julgamento iniciado, né? Não foi
encerrado, mas foi iniciado e é um tema que pode aí resolver aproximadamente 1.300 processos que estão em andamento em outras instâncias, né? Exatamente, Érica, é um recurso extraordinário que, de acordo com o que a ministra Carmen Lúcia disse ontem ao finalzinho da sessão, promete ser o primeiro julgamento, a retomada desse julgamento, logo no início da sessão plenária, agendada já para uma extraordinária na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Nesse recurso extraordinário, o que se discute é o direito de algumas empresas que pagaram o ICMS a título de substituição tributária no início, ou a maior, ter o direito de restituição desse valor que foi pago e que não era devido efetivamente. Na realidade, aqui, no caso concreto desse recurso extraordinário, trata-se de uma empresa de combustíveis. E, nesse caso, a substituição temporária, que é um regime, na verdade, um regime de simplificação para a arrecadação e fiscalização dos tributos, ela deve pagar um valor que é arbitrário, de uma forma pré-fixada pelo próprio fisco, no início da cadeia produtiva. E, ao final, esse valor pré-fixado antecipa o valor da venda ao final. Então, se porventura esse valor arbitrado, para que se pudesse recolher o ICMS, for maior do que o produto final, haverá um crédito a ser recebido e é justamente esse direito de restituição a esse crédito que busca esse recurso extraordinário ver decidido aqui no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que não há direito de restituição à luz do que a própria Constituição Federal determina, e foi alterado um dispositivo da Constituição no sentido de que só pode haver a restituição se a realização da venda ao final, se a circunstância não for realizada, efetivamente, o fato gerador presumido não for concretizado. Só nessa hipótese. Mas o ministro Edson Fachin, relator desse recurso extraordinário, e já votou na sessão dessa semana, entendeu que o regime de substituição tributária, ele não pode se sobrepor a princípios constitucionais, como o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia, o princípio da vedação do confisco. E que também os direitos fundamentais e garantias do contribuinte não podem se ver dispersos em razão dessa previsão constitucional. E ele entendeu, ao contrário do que decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o direito à restituição deve sim ser alcançado e dava provimento ao recurso da empresa de combustíveis. O julgamento, como eu disse, deve ser retomado na próxima semana e pendentes também 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam desse mesmo assunto, mas que já foram iniciadas. Então, para a semana que vem, esse recurso extraordinário que, como você disse, pode resolver pelo menos 1.300, aproximadamente 1.300 processos que aguardam na origem essa decisão, pode ter uma solução definitiva. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela participação por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem.